E você falando aí em justiça, Felipe, eu trouxe aqui uma parte do livro do ex-ministro da Justiça, Saulo Ramos, falando exatamente do Celso de Mello. Nós falamos muito dele aqui, o Augusto falou da indicação de José Sarney, então eu trouxe aqui. O Saulo Ramos, ele escreveu no livro dele, né? Na minha vida conheci juízes formidáveis, dos quais guardo lembranças entusiastas e profundo respeito. Mas sofri também grandes desilusões, algumas lamentáveis, e vou contar uma delas. Terminado o seu mandato na presidência da República, Sarney resolveu candidatar-se ao Senado. O PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, negou-lhe a legenda no Maranhão, candidatou-se pelo Amapá. Houve impugnação fundadas em questões de domicílio eleitoral e o caso acabou no Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, não sei o que a Suprema Corte estava pensando, estava avaliando, e o ministro Celso Mello, meu ex-secretário na Consultoria Geral da República, me telefonou. Aí ele disse, o processo do presidente será distribuído amanhã em Brasília e somente estão por aqui 2 ministros, o Marco Aurélio Mello e eu. Tenho receio de que caia com ele, o primo do presidente Collor. Não sei como será considerada a questão. Aí o presidente, aí ele respondeu, o presidente tem muita fé em Deus, tudo vai sair bem, mesmo porque a defesa jurídica de Sarney está absolutamente correta. Celso de Mello concordou plenamente com a observação, acrescentando ser indiscutível a matéria de fato, isto é, a transferência de domicílio eleitoral no prazo da lei. O advogado de Sarney era o doutor José Guilherme Vilela, ótimo profissional, fez um excelente trabalho e demonstrou a simplicidade da questão. Sarney havia transferido seu domicílio eleitoral no prazo da lei simples. O que há para discutir? É público e notório que ele é do Maranhão. Ora, também era público e notório que Sarney morava em Brasília, onde exercia o cargo de senador e nos últimos 5 anos de presidente da República. Desde a faculdade de Direito, a gente aprende que não se pode confundir o domicílio eleitoral com o domicílio civil com o domicílio eleitoral. A Constituição de 88 ainda garante, ainda grande e desconhecida, como até hoje, não estabeleceria nenhum prazo para mudança de domicílio. O sistema de sorteio do Supremo fez o processo cair com o ministro Marco Aurélio, que no mesmo dia concedeu medida liminar, mantendo a candidatura de José Sarney pelo Amapá. Veio o dia do julgamento, no mérito, pelo plenário, Sarney ganhou. Mas o último a votar foi o ministro Celso de Mello, que votou pela cassação da candidatura Sarney. Deus do céu, o que deu no garoto? Estava preocupado com a distribuição do processo para apreciar a liminar, afirmando que concederia um favor a Sarney. E agora, no mérito, vota contra e fica vencido no plenário. O que aconteceu? Não teve sequer a gentileza ou habilidade de dar-se por impedido. Votou contra o presidente que o nomeara, depois de ter demonstrado grande preocupação com a hipótese de Marco Aurélio ser o redator. Apressou-se ele próprio me telefonou explicando, doutor Saulo, o senhor deve ter estranhado o meu voto no caso do presidente. Aí o Saulo respondeu, claro, o que deu em você é que a Folha de São Paulo, na véspera da votação, noticiou a afirmação de que o presidente Sarney tinha os votos certos dos ministros que numerou e citou meu nome como um deles. Quando chegou minha vez de votar, o presidente já estava vitorioso pelo número de votos a seu favor. Não precisava mais do meu voto. Votei contra para desmentir a Folha. Mas fique tranquilo, se o meu voto fosse decisivo, eu teria votado a favor do presidente. Não acreditei no que estava ouvindo, recusei-me a engolir e perguntei, espera um pouco, deixe-me ver se compreendi bem. Você votou contra Sarney porque a Folha de São Paulo noticiou que você votaria a favor? Sim. E se o Sarney já não houvesse ganhado quando chegou a sua vez, neste caso, você votaria a favor? Exatamente, o senhor entendeu.
Entendi que você é um juiz de M. Bati o telefone e nunca mais falei com ele. Então, assim, é o livro do Saulo Ramos, o ex-ministro da Justiça, mostrando ali a personalidade do ministro Celso de Mello. Então, Augusto, nós podemos esperar tudo dele na votação de amanhã, né? Augusto, é um testemunho de que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político, onde ministros tomam decisões políticas baseadas em pressões e para parecer aquilo que não são. Exatamente, é por isso que o Marco Aurélio, por exemplo, ele adora, né, perder uma votação por 10-1, 9-1, ele quer ser diferente. E o Celso de Mello é capaz de fazer uma coisa dessas. Quer dizer, o voto dele depende do que saiu da Folha de São Paulo ou em outro jornal importante. É isso. A diferença do Marco Aurélio é isso que o ministro Luiz Roberto Barroso cobrou de Gilmar Mendes. Ele é do contra, fica sozinho, mas tem um detalhe, né, Felipe? Ele tem argumentos, ele costuma apresentar argumentos. Celso de Mello aí que está sendo um líder dessas manobras para salvar o Lula da cadeia, esse casuísmo lulista que ele quer fazer de conta que não é. Está aí um testemunho do Saulo Ramos de como ele vota lá para deixar as aparências muito bem, mas tem os interesses políticos por trás.